Muito bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. Vamos para mais um áudio de orientação espiritual e o tema de hoje é como eu enxergo o outro, né? Qual é a metodologia que eu uso para visualizar a outra pessoa, todos aqueles que estão diante de mim, ao meu lado, atrás de mim, seja na posição que for. Primeiramente, existe sempre um auto-julgamento, né? A gente sempre tenta alcançar no outro aquilo que ele tem de menos importante. Isso dentro das famílias, vou dar um exemplo claro entre o marido e a esposa. Constantemente a gente enxerga os casais reclamando: ah, você não faz isso, ah, você não me ajuda, ah, você entendeu isso. Aí fica sempre naquela repetição constante do que o outro não faz de acordo com o que você pensa. Ou seja, eu queria que o outro fosse assim e ele não é. E existe um embate constante, e isso passa para os filhos. Os filhos vão crescendo, aí, olha, você não arruma sua cama, você não acorda no horário certo para ir para a escola, você não se veste sozinho, você não cuida das suas coisas, tudo está bagunçado. Ou seja, é uma repetição constante de fatos, cristalizando no ambiente familiar com palavras, gestos e pensamentos desarmônicos, tudo que é de pior. Nunca esqueçamos de uma coisa que é primordial, que nós vamos trabalhar sempre nessas orientações espirituais. A energia segue o pensamento. Vocês que estão recebendo essas orientações espirituais, muitos de vocês não tiveram acesso a essa lei. A energia segue o pensamento. Então, quando você entender o seguinte, um pensamento seu, quando ele é direcionado para fazer uma ação, ele carrega e ele é como se ele tivesse envolvido por uma energia. Se você fala bem de uma situação, aquela energia vai fazer o quê? Vai potencializar aquilo e vai fazer uma criação de coisas positivas, condizente com o pensamento. A energia, ela é o construtor, é o sentimento. E o pensamento, ele é a planta, ele é o projeto. Então, quando esses dois, a energia segue o pensamento, eles estão entrelaçados, se você chega e, vamos supor, a esposa fala para o marido: ah, você só faz as coisas erradas, o que ela levou com emoção e energia para dentro do subconsciente dele? Você só faz as coisas erradas. Quando o marido diz: ah, essa comida que você faz não tá legal, não, eu não gosto disso. O que ele manda para a esposa? A mesma coisa. O que vai se criando no ambiente familiar? Insatisfação. Quando os pais, né, reúne o pai e a mãe e pega o filho e começa aquela sabatina e sempre assim, ó, você não faz isso, você não faz aquilo, eles unem as duas energias, as duas polaridades e viram um poder gigantesco em cima da criança. Vocês podem observar crianças e adolescentes que estão sendo reprimidos pelos pais, eles começam a criar uma posição de defesa, eles começam a cruzar os braços, eles começam a se enrijecer de uma maneira a proteger da energia nociva que os pais estão jogando neles. Aí alguns vão me perguntar: então como é que eu vou corrigir meu filho? Olha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se você entender que o seu filho, ele é fruto de tudo que você deu para ele, então eu tenho um adolescente de 15 anos totalmente rebelde. Eu tinha lá uma criança com 4 anos que recebeu muita instrução mental e emocional que criou esse adolescente de agora. Então, é um trabalho de longos anos para se criar um ser humano que é desvirtuado. E também é um trabalho de longos anos para criar um ser humano que é virtuoso. Se você compreender que nada está perdido, a visão dos pais projeta a imagem dos filhos. Ou seja, se os pais têm a imagem mental dos filhos, que os filhos são, né, delinquentes, que os filhos são desvirtuados, que os filhos são pessoas que não têm prosperidade, pessoas fracas, o que os filhos vão ter? E eles vão ser? Pessoas fracas, pessoas que não têm capacidades. Quando um filho está fazendo a tarefa de casa e o pai ou a mãe diz assim: olha, você não sabe fazer essa tarefa de matemática, você tem cabeça fraca. O que o filho vai ter? Porque você implantou no subconsciente dele. O que ele vai ser? Ele vai ser uma pessoa fraca. A vida inteira... Eu tenho um irmão meu, vou contar um fato para vocês. A vida inteira ali na infância, ele falava: ah, eu não sei matemática. E um dia eu peguei a minha mãe falando, mas não foi de uma maneira maldosa. Ela, eu acho que se estressou um pouco, porque minha mãe não tinha, ela estudou até a 4ª série, então ela ia ensinar um negócio para ela que talvez nem ela sabia. Ela falou: ah, você é burro.
Aquilo implantou na mente dele. Eu vi meu irmão crescer até os 16, 17 anos repetindo que ele era burro. Agora vocês pensam, meu irmão, recentemente ele até saiu de uma empresa, ele era gerente de uma empresa, uma pessoa muito bem conceituada, só que o paradigma fica lá dentro. Quantas vezes, agora eu vou puxar para você, quantas vezes o seu pai ou a sua mãe falou coisas para você que eram pesadíssimas, agora você esqueceu. Isso fica rodando em você a vida inteira e é uma trava. Por quê? Como o outro enxerga você, é como você vai ser. Agora chega uma certa etapa que você sai da casa dos pais, que você vai viver a sua vida, e aí cheguei, né? Tô na minha vida privada, comecei a estudar e vou estudar e sinto que tenho dificuldade de estudar. Bloqueios lá na infância. Vou viver a vida constantemente, entra num casamento, entra numa situação e aí você começa a sentir travas, bloqueios, tá tudo lá. Tudo que as pessoas vivem de traumas e de bloqueios é criado muito, muito certamente na infância delas. O ser humano ele tem a tendência de ficar rodando os programas da infância. Tem ser humano adulto, 40, 60 anos, que tem comportamento infantil. Por quê? Porque está rodando ainda um programa lá da infância, a pessoa não é madura. Aquelas pessoas, quer um exemplo de comportamento infantil? Uma pessoa que ela simplesmente, você não falou um trem que ela não gostou, ela vira as costas e ela começou a ficar ressentida muito rápido, aí ela fica contra você. O que é uma criança? Quando ela pede para você assim, eu quero um doce, aí você fala, não, eu quero um doce, não. E aí a criança faz o quê? Ela fica ressentida. Então o adulto ele tinha que ter a compreensão que o quê? Quando você não pode ter acesso a algo, quando você está limitado a ter acesso a algo, você tem que ter a maturidade e a compreensão. Isso, nesse momento, para mim, não é importante. Se fosse importante, teria facilidade para acontecer. O problema é justamente o ego, o querer mais, né, do que o poder. Porque o querer e o poder, eles tinham que andar em conjunto, se a pessoa fosse uma pessoa harmonizada. Mas como a pessoa não é harmonizada, ela quer algo, mas ela não pode algo, porque o querer e o poder não estão alinhados. O querer e o poder alinhados são das pessoas que são totalmente alinhadas com o poder de Deus. Sem religiosidade, no sentido de você pensar que você vai alcançar esse querer e esse poder dentro de uma religião. Não funciona assim. Esse querer e esse poder vem ativado dentro de você, com as suas práticas meditativas, de agradecimentos, de perdoar as pessoas, de se conscientizar de que você é o responsável pelos seus atos. Então não existe um caminho mais simples para você limpar o seu vidro do olho. Por exemplo, nós temos um óculos chamado filtragem, que está aqui na nossa frente. Esse óculos, quando você enxerga uma pessoa, a tendência de você enxergar os defeitos dela é incrível. Então o que nós temos que pegar e limpar esse óculos para poder ver as qualidades das outras pessoas? Porque quando você ultrapassa o ego e consegue enxergar as virtudes da outra pessoa, você alimenta a luz dela. E quando você fica olhando só os defeitos delas, você está ajudando a tampar a luz, entendeu? Sempre colocando obscuridade na vida daquela pessoa. Nesse contexto, o que você pode fazer de maneira prática? Primeiro, fazer uma auto-observação constante do que você pensa sobre as pessoas da sua casa. Se você é filho, qual é a visão que você tem de seus pais? E a visão que você tem de seus pais sintetiza os atos que você tem. Você é uma pessoa que trata eles educadamente, você agradece a eles, não só de palavra, mas mentalmente e emocionalmente. Se você é o marido, se você é a esposa, você trata o seu cônjuge de maneira educada, carinhosa, grata, elogia ele, reconhece o valor dele. Então esses conceitos são espirituais, eles não são éticos. O que é a espiritualidade se não viver o pleno amor de Deus? E como eu estou dizendo para vocês, não tem segredo, é somente fazer o que tem que ser feito. Ser uma pessoa condizente com o que a gente chama de leis espirituais. Dentro das leis espirituais nós temos, né? Não julgueis, não julgueis, não julgueis para não serdes julgados. Toda vez que você apontar um defeito do outro, vão vir apontar defeitos seus. Toda vez que você olhar para o outro e indicar que ele falhou, vão indicar as suas falhas. Isso é automático. Então, você não é o juiz de ninguém. Deixe as pessoas viverem o que tem que viver.
Aí alguns vão me perguntar, mas Augusto, então eu vou ser conivente? Eu vou ver uma pessoa fazendo um trem de errado e eu vou ser conivente? A lei física que chama razão é a mesma que conduz a Deus. Use a razão. Se aquilo, se aquilo que você está vendo tem mecanismos para você denunciar, mas que você não prejudique a pessoa no curso da vida dela, é o que eu estou dizendo a vocês. Olha só, muitas vezes a gente quer se intrometer em coisas que não são nossas. Quantas pessoas não pegam e se metem em situações que não tem nada a ver com elas e estragam toda a vida delas? Muito melhor é você ter a consciência daquela frase, não julgueis. Então, para finalizar, vamos só ter clareza em uma situação. Para você ver e enxergar o bem no outro, você tem que ter isso dentro de você. Toda vez que o outro passa para você insatisfação, gastura ou qualquer coisa que seja desarmônica, é porque aquilo está latente dentro de você. Então não adianta você olhar para o outro para tentar curar, você tem que se curar. Entendeu? Quando você sentir egoísmo, você tem que curar em você. Quando você sentir avareza, você tem que curar em você. Você tem que olhar para dentro de si e se perdoar. Agora está a chave. Identificou coisas negativas dentro de você? Se perdoe. Se perdoe. Por quê? Porque você não vai ser o algoz de você mesmo. Nessa orientação espiritual, a primeira coisa que tem é que nós vamos levantar o tapete e você vai ver a sujeira. Mas a partir daquele momento você vai limpar a sujeira e se perdoar. Não é pra gente criar uma situação de ai meu Deus, agora eu tô... Entendeu? As pessoas ficam entrando em lamúrias que não tem necessidade. Você se perdoa e segue a vida. No próximo áudio eu vou falar alguma coisa sobre o vaso chinês, justamente para vocês entenderem. Não adianta ficar se autoculpando eternamente, você não resolve nada, muito pelo contrário, você cria um abismo entre você e uma vida perfeita, tá bom? Muito obrigado a todos. Se você tiver alguém que tem interesse de receber essas orientações espirituais da lista de transmissão, é só passar o meu contato para essa pessoa ou me enviar o contato dela, tá bom? Muito obrigado e até a próxima transmissão.